Estamos de volta com o Cotidiano e para falar sobre um assunto que interessa muitas mamães e muitos papais de primeira viagem. Estou falando sobre as cólicas. Pois é, essas danadas dessas cólicas atingem os bebês nos primeiros meses de vida, mas tem vezes que elas persistem muito. E os pais não sabem como agir. Por isso que eu estou aqui com o Dr. Luiz Bandim, ele que é pediatra e alergologista e vai nos dar a saída. O que a gente deve fazer nesses momentos de desespero, hein? Bom dia, doutor. Bom dia. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Cotidiano para falar sobre cólicas. Eu faço parte de vários grupos de mães e elas pedem muito, viu? Porque é um assunto que realmente incomoda e a gente não sabe o que fazer. Principalmente porque é um assunto que atinge quase que 90% dos bebês nos primeiros 2 meses de vida. Isso é quase que como se fosse uma coisa normal, até fisiológica, porque é pelo crescimento das vilosidades do intestino, que a gente chama de flora intestinal. Então isso aí pode provocar realmente cólicas. Fora essa cólica que a gente chama fisiológica, tem outros tipos de cólicas também que podem ser realmente alguma coisa patológica, alguma doença, mas a grande maioria, até para tranquilizar as mamães e os papais, a grande maioria das cólicas são que a gente chama fisiológica. E principalmente se o neném está mamando no peito, que a grande dica é essa, fazer o possível para dar só o leite materno, porque com o leite materno essa quantidade de cólica diminui muito, bastante. E aí quando é introduzido aquele leite de lata, né, que a maioria das mães são obrigadas a introduzir, até porque não tem leite suficiente ou porque precisam voltar ao trabalho, aí essas cólicas elas podem persistir. Podem persistir e podem realmente piorar. Alguns pacientes podem fazer realmente o que a gente chama de alergia à proteína do leite, além da cólica, vômito, diarreia, e não toleram de jeito nenhum esse leite. Outros podem fazer o que a gente chama de intolerância à lactose, ao açúcar daquele leite, pode ser intolerante, também provoca cólica. E uma outra coisa que pode dar cólica também são os refluxos. Quando esse refluxo é muito acentuado, pode provocar cólica. Agora, alertando as mamães, o refluxo também, a grande maioria das vezes, é fisiológico. Aquele neném que está gorfando muito, que está botando muito leite para fora e está ganhando peso, está direitinho, então não há necessidade de mexer nesse leite, não há necessidade, a grande maioria das vezes, de fazer medicação, porque isso é uma coisa quase que fisiológica. Entendi. Aí tem muitas mães também que falam lá nos grupos, gente, eu cortei tudo da minha alimentação e o menino ainda permanece com cólica. Aí vem a pergunta, a alimentação da mãe realmente influencia para a criança ter cólica? O que é que atualmente a gente está seguindo? O que é que a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Americana de Pediatria orienta as mães, orienta o pediatra? É o seguinte, se a família é muito alérgica, se o pai é alérgico, se a mãe é alérgica, então a gente orienta que a mãe realmente diminua a quantidade, principalmente de leite e derivados, que a gente sabe que o leite de vaca é o primeiro contato que o neném vai ter com uma proteína estranha, que não seja o leite materno, vai ser o leite de vaca. Então, se essa família é muito alérgica, então orienta, não, diminua, então realmente retire da sua dieta leite e derivados. Se não, se a família não é alérgica, não tem essa tendência, a alimentação da mãe é natural, a alimentação é o que ela já está acostumada a Não pode comer feijão, não pode comer feijão, pode comer chocolate, não tudo. pode comer chocolate. Agora, nada muito em excesso, você não pode comer uma quantidade muito grande de chocolate, que além do cacau também vai ter muito leite, então isso aí pode realmente dar um pouco de cólica no neném. Mas quanto mais líquido ela tomar, melhor, quanto mais suco ela tomar, suco de laranja, de uva, a quantidade de líquido nesse período tem que ser muito importante, tem que ser em uma quantidade grande para poder esse leite fluir com mais facilidade. Os bebês, eles geralmente sentem cólicas, as que são fisiológicas, como o senhor acabou de falar, nesses 2 primeiros meses de vida, depois elas vão aliviando ou não? Como é que funciona? Marcela, parece um reloginho. Essas cólicas normalmente começam depois do 15º dia e elas são principalmente entre 5 horas da tarde até mais ou menos 1 hora da manhã, 2 horas da madrugada. Então é um período bem ruim, né? Eles escolhem logo esse horário. Exatamente. Então, nesse período, quando chega 2 meses e pouco, a mãe parece que chega lá no consultório, doutor, que alívio, não teve mais cólica, não melhorou, está ótimo, não sei o quê. Aí é um período de acalmia que a gente sabe que essa cólica foi fisiológica e a grande maioria das vezes não necessita de tratamento. Atualmente a gente usa umas gotinhas
que é para melhorar a flora intestinal. Não é remédio para cólica, é um remédio que a gente usa para melhorar essa flora intestinal, para ajudar ela a amadurecer mais rápido, tudo. Mas fora isso, cientificamente não tem nada provando que você possa fazer profilaticamente para evitar essas cólicas. Mas durante aquela crise que o bebê sente, deve morrer de dor, coitado, porque chora muito. A gente deve fazer o quê? Aquelas massagens Chantal, ajuda? O que, que a gente deve fazer? Ajuda. Uma coisa que ajuda muito é você tentar ficar num ambiente tranquilo, não adianta a avó, a mãe, todo mundo aperreado, o pai leva o menino para um lado, leva o menino para o outro. O ideal é a mãe botar esse neném em cima dela, em cima da barriga dela, num ambiente tranquilo, com pouca luz, tentar abraçar ele, para ele sentir até o batido do coração dela, tudo, como ele estava dentro do útero. Então isso resolve muito. Se a mãe for uma pessoa tranquila, tudo, fazendo isso, passa uma tranquilidade para o neném, isso melhora. As compressazinhas também. E no último caso é que a gente usa algum analgésico. Tá certo? Evitar estar usando analgésico. O pessoal gosta muito também de remédio para flatos, para soltar o ventinho, tudo. Às vezes esse remédio eles fazem com que o intestino ele trabalhe um pouquinho menos e prenda um pouquinho as fezes do bebê. Então o remédio não é indicado durante essa crise? No último caso é que a gente indica alguma medicaçãozinha para cólica. Tentar fazer o possível para tentar, como a gente sabe que é uma coisa fisiológica, então fazer o possível, conversar com a mãe para tentar passar isso sem medicação. Quando é o caso, tem que fazer. E tem que ver aqueles casos patológicos, né? Que é de alergia, que é de intolerância. Esses casos vão ter que ser investigados para tentar orientar a mãe direitinho o que é que ela deve fazer. Massagens na barriguinha, em algum ponto da barriguinha, são recomendadas? Sem dúvida nenhuma. Aquelas massagens fletindo a perninha sobre a barriga, a própria massagem na barriga, Chantal, isso é muito bom, acalma muito a criança. Aí ajuda bastante, né? Sem dúvida nenhuma. Muito bem. Tá vendo então? Dúvidas esclarecidas, mamães, não entrem em pânico. É uma fase que todo bebê vai passar, faz parte do desenvolvimento, não é isso, doutor? Sem dúvida nenhuma. A exceção é aquele bebê que não tem cólica. É verdade. É uma exceção. A grande maioria, como eu estou dizendo aqui, praticamente 90% tem cólica. Muito bem, tá certo. Então, adorei nosso bate-papo, doutor. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom dia, até a próxima, Bom se Deus dia. quiser. Tchau, tchau. Tchau. Bom, agora a dica é sobre decoração. Você sabia que as cores influenciam na harmonia do ambiente? Pois é. Presta atenção então nas dicas do Filipe Madeira.